Esse vídeo é sobre dicas de livros. Eu sou a professora Tatiane Tereza e esse é o canal Tempo de História. De tempos em tempos, os professores de cada disciplina, em conjunto, escolhem os livros que a escola vai adotar, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Então, eu vou falar aqui quais são os livros que eu uso nas minhas escolas atualmente. E por que falar sobre os livros didáticos, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental? Primeiro, porque é o primeiro contato que os alunos têm com a história, com a disciplina História, e que de certa forma vão influenciar em muito a forma como eles vão ver a história. Não que o livro seja a parte mais importante da aula de História, mas obviamente ele ajuda bastante no desenvolvimento do pensamento crítico do aluno. E quando eu falo aqui de livros didáticos, não é apenas para os alunos que estão estudando no ensino médio e no ensino fundamental, mas, por exemplo, para as pessoas que gostam de história e não sabem por onde começar a estudar história, não entendem muito a cronologia da história, não entendem a linha do tempo da história. Então, acho que os livros didáticos, principalmente o livro didático do ensino fundamental, ajuda a ter uma visão mais panorâmica da história para aquelas pessoas que estão nos primeiros contatos com o ensino da história. Eu acho interessante começar pelos livros do ensino fundamental. Ah, mas a pessoa pode falar, mas por que eu vou começar com o ensino fundamental se eu já estou no ensino médio ou já estou na graduação? No meu ponto de vista, os livros do ensino fundamental, eles são literalmente mais didáticos, eles são mais básicos, eles tratam determinados conceitos de uma forma mais simples, mais fácil de se compreender. Já os livros de ensino médio, me parece que os autores partem do princípio de que aqueles alunos no ensino médio já viram aquela história no ensino fundamental, então o ensino médio, do primeiro ao terceiro ano, seria uma grande revisão daquilo que os alunos viram do sexto ao nono ano. Então, me parece que os autores entendem que se os alunos já viram, ficaria muito repetitivo trazer todas aquelas informações básicas de volta. Então, eles já têm uma discussão mais aprofundada e muitas vezes não resgatam algumas ideias básicas que o aluno já deveria ter visto. Então, por conta disso, os livros de ensino médio me parecem um pouco mais complexos para o entendimento de um principiante. E essa dica de livros didáticos do ensino fundamental, acho que também vale para os estudantes de história. Pelo menos isso aconteceu comigo. Eu estudei minha vida inteira em escolas públicas, inclusive em uma das escolas que eu trabalho hoje. E, infelizmente, na época que eu estudava, houve muitas greves de professores. Cheguei a pegar greves de 3, 4 meses. Então, isso significa quase 2 bimestres, quase a metade do ano perdido. Então, o meu ensino, muitas vezes, foi um pouco lacunar. E quando eu passei no vestibular e entrei na faculdade, eu senti falta de alguns conteúdos que eu não havia visto na escola ou havia visto de uma forma muito rápida. Então, a minha solução foi ir para os livros didáticos do ensino fundamental. Por quê? Porque na faculdade, pelo menos na faculdade que eu fiz, na UERJ, de formação de professores, os professores eles não trabalhavam com a história mais factual, contando como foi cada fato. Por exemplo, Revolução Francesa, eles não detalhavam os acontecimentos de 10 anos da Revolução Francesa. Na faculdade, o que a gente discutia era historiografia, ou seja, a visão de vários autores sobre aquele período histórico. Então, se o professor falava da Revolução Francesa ou da tomada da Bastilha, ele não falaria de todos os acontecimentos passo a passo. Você já deveria ter em mente o que foi a Revolução Francesa, o que foi a tomada da Bastilha. Então, nesse sentido, eu acho que o livro didático ajuda mais nessa história factual. Isso também vale para dicionários históricos, mas eu entendo que o livro didático cumpre bem esse papel de ajudar a formar essa visão mais panorâmica, de entender também a cronologia dos fatos. Os meus alunos devem lembrar que eu gosto muito de trabalhar com linhas do tempo, para poder os alunos meio que visualizarem esse processo mais cronológico da história, quando que os acontecimentos se sucederam. Então, quais são as coleções que eu estou usando no ensino fundamental e no ensino médio? A primeira coleção que eu vou falar é do ensino fundamental, de um autor chamado Cláudio Vicentino. Eu tenho usado ele há bastante tempo. E a coleção que eu uso atualmente é a coleção Telares, que ele escreveu junto com o filho dele, o Bruno Vicentino, que é essa coleção aqui. Que ela vai do sexto, sétimo ano, oitavo ano, o nono ano também. Que esse daqui é da editora Ática. Então, vou deixar na descrição do vídeo
essas informações bibliográficas para quem tiver interesse a respeito desses livros. Então, quais são os critérios que eu geralmente uso para escolher um livro didático? Geralmente, na época que a gente tem que escolher, os professores têm que escolher o livro didático, as editoras mandam várias coleções para a gente escolher. Teve épocas, por exemplo, que eu tinha uns 40 livros, né, várias coleções que eu tinha que ler, né, das duas escolas, para escolher. Então, quais são os critérios que eu uso para escolher uma coleção? Critérios principais. Primeiro, eu observo se o livro está de acordo com o currículo adotado, tanto na prefeitura quanto no estado aqui do Rio de Janeiro. Geralmente em história isso não acontece muito, mas eu vejo alguns professores, alguns colegas de outras disciplinas reclamando que a matéria do 8º ano está no 9º ano, ou a matéria do 1º ano está no 3º ano, e não bate com o currículo da disciplina. Então, assim, como é que você vai trabalhar com aquele tema se está em livros diferentes? Aí você tem que pegar o livro de outra turma emprestado, ou tem que reproduzir conteúdo, ou tem que complementar aquela informação de alguma forma. Então, um dos primeiros critérios é observar se aquele livro ele encaixa com o currículo cobrado nas minhas escolas. Um segundo critério que eu observo na escolha das coleções é a objetividade do autor. Eu não gosto muito de autores que fazem muitas firulas, que não vão direto ao ponto. Então eu gosto mais de autores objetivos, que falam das causas, dos desenvolvimentos, dos acontecimentos e das consequências. Eu não gosto, por exemplo, de autores que usam a linguagem coloquial. Eu entendo que muitas vezes é somente na escola que o aluno vai conseguir trabalhar e exercitar a língua formal que vai ser cobrada no vestibular, que vai ser cobrada num concurso público, que vai ser cobrada no espaço de trabalho dele. Então, durante as minhas aulas, ou numa prova, ou num trabalho, eu exijo dos alunos o uso da língua formal. Então, se eu exijo dos alunos o uso da língua formal, obviamente, eu entendo que o livro didático ele deve trazer essa língua formal. Então, eu não gosto de livros que usam a linguagem coloquial, que usam gírias, expressões que podem fugir um pouco desse universo mais escolar. Uma outra característica que eu observo para escolher a coleção é a diagramação do livro, ou seja, como é que o livro ele distribui as informações. Por exemplo, eu não gosto de livros que são em formato de revistas, com muitas figuras, os textos de uma forma, com uma distribuição um pouco diferente. Eu gosto de livros com uma diagramação mais tradicional, como por exemplo, não sei se dá para enxergar, você tem o texto, tem imagens, esse aqui é um livro de professor, então ele é um pouquinho diferente, mas ele tem texto, tem as imagens, também o formato, né? A letra escolhida pela editora para poder fazer aquele livro, a fonte escolhida pela editora, a fonte das letras. Então essa diagramação para mim também é importante, para o aluno entender que ele está lendo um livro didático e não uma revista. Não que as revistas não sejam importantes, mas eu acho que o livro didático deve ter cara de livro didático. Dois outros aspectos que eu acho importantíssimos em livros de história. Imagens, como esse livro aqui, a gente não sei se dá para observar, que aqui está trazendo a imagem da autocoração de Napoleão Bonaparte. Então eu gosto muito de trabalhar com aquilo que é chamado de iconografia, o estudo da imagem. Gosto muito de imagens, tanto imagens clássicas quanto charges. Eu acho que esse é um outro aspecto que dá para desenvolver bem o pensamento crítico do aluno. E uma outra característica que eu observo são os mapas. Muitos alunos que não são meus, que me veem pelos corredores indo para a aula, muitas vezes acham que eu sou professora de geografia porque eu vivo carregando mapa para cima e para baixo, porque eu acho que a questão da geopolítica, do mapa, é essencial para o aluno também se localizar no tempo e espaço quando a gente fala de determinados acontecimentos. Por exemplo, eu não consigo dar aula de Primeira, Segunda Guerras ou imperialismo sem trabalhar com mapas na sala de aula. Então, por exemplo, aqui a gente tem um outro mapa que traz, por exemplo, o bloqueio continental feito por Napoleão Bonaparte. Então, esse é um outro critério que eu observo dentro dessa questão da diagramação do livro didático para poder escolher aquela coleção. E, obviamente, uma característica extremamente importante é a linha de pensamento daquele escritor, daquele autor. Então, a forma como o autor se coloca, a forma como ele vai trazer informações daquele período histórico, eu acho que é extremamente importante. Uma vez, num encontro de editoras para professores, eu tive a oportunidade de conhecer o Cláudio Vicentino, eu assisti uma palestra dele, e na palestra eu observei a mesma linha de pensamento
que ele traz nos livros didáticos. Então é uma linha de pensamento que particularmente eu acho de fácil compreensão para os alunos. Agora, em relação ao ensino médio, o livro didático de ensino médio que eu uso atualmente é essa coleção de historiadores e professores universitários, a coleção História Ensino Médio. Nessa coleção tem o livro 1 do primeiro ano, o livro 2 do segundo ano e o livro 3 do terceiro ano. Eu vou deixar na descrição do vídeo as referências bibliográficas para quem tiver interesse de procurar por esses livros, mas esse livro da coleção organizada pelo Ronaldo Weinfans, ele é da editora Saraiva, que é uma coleção feita por professores universitários. Ronaldo Weinfans, que é doutor em História e Sociologia pela Universidade de São Paulo, professor do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense. Sheila de Castro Faria, que também é doutora em História, já pela Universidade Federal Fluminense, professora do Departamento também de História da UF, que é a Universidade Federal Fluminense. Jorge Ferreira, que também é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e é professor também da UF. E Georgina dos Santos, que é doutora em História Social também pela Universidade de São Paulo e também professora do Departamento de História da UF. A primeira coleção organizada pelo Ronaldo Weinfans, eu particularmente não gostei muito para o ensino médio. Era uma coleção muito boa, mas eu achava que seria mais um livro paradidático. Ele trazia uma linha de pensamento bastante complexa. Já essa edição eu achei muito mais palatável. No meu entendimento, eles aprimoraram a linguagem para o ensino médio. Não é mais um texto tão acadêmico como eu observei nas primeiras edições. Então, assim como o livro do Cláudio Vicentino para o ensino fundamental, esse livro obedece os mesmos critérios que eu falei anteriormente, em termos de mapa, de imagens, de pensamento crítico do autor, de diagramação. E esse livro do ensino médio, assim como o livro do Cláudio Vicentino, ele também traz outros critérios que eu acho relevante, não são essenciais, mas eu acho relevante. São exercícios. Nem sempre eu trabalho com os exercícios do livro, mas, por exemplo, para casa, exercício para os alunos fazerem em casa, às vezes é interessante. Tanto a coleção organizada pelo Weinfans quanto do Vicentino trazem exercícios. Do Weinfans, particularmente, tem exercícios de vestibular, então para o ensino médio eu acho bastante interessante. E um outro critério que eu também acho relevante é a questão de textos extras, geralmente paradidáticos ou textos de historiadores falando sobre aqueles temas. Bem, eu fico por aqui, mas assista ao próximo vídeo, onde eu vou falar sobre livros de historiadores. E para assistir todos os vídeos já postados no canal, você pode seguir as redes sociais do Tempo de História, no YouTube, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Esse é o canal Tempo de História. Sou a professora Tatiana Tereza e até o próximo vídeo.